Domingo agora tem eleição. Sabe qual que é o melhor candidato para você votar? Eu vou te falar. O melhor candidato é o... Pessoal, o melhor candidato para você votar é aquele candidato que defende os interesses que você acredita. Não tem o melhor candidato. Não dá para eu falar para você que o candidato que eu acredito que seja o melhor vai ser o melhor para você. E você sabe por que o candidato que você acredita é o melhor candidato? Exatamente para isso que eu estou fazendo esse vídeo. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu quem vos fala sou Pedro Barbosa e hoje é política o assunto. E nesse assunto de política eu quero explicar para vocês como escolher o melhor candidato e dentro daquilo que você acredita. Você é de direita, você é de esquerda, qual que é o pânico em cima disso? Não tem nenhum problema, você pode acreditar no que você quiser. Mas primeiro você precisa entender o que quer dizer cada uma dessas duas coisas. E aí sim você vai fazer a melhor escolha dentro daquilo que você acredita. Então, assiste o vídeo até o final e se inscreve no canal, porque hoje eu quero trazer luz na sua consciência para a gente falar sobre política. Bora, vamos! Antes de qualquer coisa, para a gente entender e falar sobre política, a gente tem que pensar em ideologia. Você não está votando num candidato, você vota na ideologia que o candidato traz. Porque se fosse assim, cara, escolhe o mais bonito ou a mais bonita e pronto, tá eleito. Mas não é isso que você quer. Você quer aquele que represente melhor os seus interesses. A política nada mais é do que uma minoria que vai representar os interesses de uma maioria. Então, beleza. Então, quando a gente parte desse princípio, a gente entende que na política existe uma polarização, uma dualidade, como em qualquer outro lugar. Você vai ter direita e esquerda, para cima e para baixo. Quando você pensa em direita e esquerda, você vai entender que... Vamos lá. Para entender mais fácil, eu vou trazer esse artigo aqui da Brasil Paralelo e ele explica a origem e a diferença entre esquerda e direita. Não vou perder muito tempo na origem, mas só para vocês entenderem a título de curiosidade, essa história toda começou lá na Revolução Francesa, em 1789. A grande diferença é o seguinte, ó. As pessoas que se dizem de direita acreditam no melhor funcionamento da sociedade quando o governo é limitado, ou seja, o Estado mínimo e as empresas com mais autonomia. E de esquerda está mais preocupado com a coletividade, ou seja, o grupo e não com a individualidade. O que é ser de esquerda? Ser de esquerda é defender um Estado maior, um Estado gordo, um Estado onde vai definir mais coisas na sociedade. Então ele defende que o governo deve estar presente em todos os aspectos da vida social, por exemplo, na educação infantil, no regimento interno das empresas, a economia, as assistências sociais, qualquer natureza, até mesmo os limites da liberdade de culto. E nesse caso, não pode ter nenhum poder que seja equivalente ao Estado, nem os pais na família, nem os presidentes das empresas, nem os proprietários das escolas particulares, ou seja, a ideologia de esquerda diz que o Estado é soberano em tudo. E se o Estado for extremamente sábio e inteligente, você vai estar sendo gerido por alguém com mais sabedoria. Se o Estado for burro, cheio de pessoas interesseiras que só querem o benefício próprio, você vai ter sua vida gerida por pessoas que vão te levar por água abaixo. E para um típico progressista que é de esquerda, um governo reduzido e fraco, que são as propostas da direita, gera as seguintes consequências, ou seja, o que para a esquerda é o malefício da direita? Os pobres, eles vão ser explorados pelos mais ricos. Se é um governo mediando as relações entre empregados e a empresa e os patrões, vai ter injustiça, exploração e abuso da parte mais fraca. Vão ser formados monopólios econômicos, ou seja, com as empresas tomando conta das coisas, podem acontecer negócios onde essas empresas dominem o mercado e tornem algo injusto. Pode se formar crises econômicas, e um exemplo tradicional seria o que aconteceu lá em 1929. E a meritocracia que fixa a desigualdade. O que quer dizer isso? Aquela pessoa que é pobre e desprivilegiada que nasce numa comunidade, ela não pode não ter as mesmas chances por causa do ensino que uma pessoa rica e, consequentemente, essa era da pobreza ela iria se estender. Então, ser de esquerda é você estar mais preocupado com a coletividade, com o grupo, e não com a individualidade. E é isso que leva aquelas lutas das causas sociais, que são das tribos e das minorias. E é aí onde você entende por que o Lula e por que o Boulos se preocupa tanto com o pobre. Em tese, o pobre ele vai ser o menos privilegiado, e isso vai fazer com que ele perca algumas oportunidades, enfim. E o que é ser de direita? De direita em geral, são as pessoas que acreditam que o melhor funcionamento da sociedade é quando o governo é limitado, ou seja, o livre mercado tem predominância sobre o que acontece. Então o Estado deve ser menor e cuidar apenas do essencial.
restringindo-se às necessidades mais básicas, que seria abastecimento de mantimentos, energia elétrica, água. Então, nesse caso, o governo é o último recurso acionado, só quando as pessoas não podem fazer nada por si mesmas, como família, associações, igrejas e afins. Então, para um conservador, o que, que eles acham que é o lado negativo da esquerda? O lado negativo da esquerda é que a corrupção aumenta. E aqui você vai entender por que, que parece tanto que o nosso governo é predominante de esquerda. O poder e o dinheiro acumulado e centralizado vão gerar a corrupção. As pessoas no governo venderão influência para obter ganhos pessoais e políticos, já que os de fora vão buscar comprar essa influência e favor. Lá na África e América Latina, por exemplo, a corrupção do governo tem sido o maior fator que impede as nações de progredir. E infelizmente, eu vejo isso aqui no Brasil. A liberdade individual diminui. A liberdade individual é menos importante para a esquerda do que para a direita. Então, observando os desdobramentos de forma lógica, quanto maior o controle do governo sobre a vida das pessoas, menor a liberdade que elas têm. E isso é verdade. Imagina o seguinte: você quer ter liberdade, você quer empreender. Só que você percebe que tem altas cargas tributárias e uma complexidade muito grande. Ninguém te ensina a ser empresário. O que, que você aprende? O que, que é mais fácil? Assim que você faz 8 anos e termina a escola, é mais fácil você ir numa agência de emprego, cadastrar o seu currículo, alguém te chama, te ensina como trabalhar e você vai lá e trabalha. Não tem estímulo para você ser empresário aqui. Então, o coletivo, a maioria ganhando aquele salário mediano, para a esquerda é o que está válido. O que importa é ninguém passar fome. Pela esquerda, os impostos eles vão aumentar periodicamente. Por quê? Porque o Estado é gordo e é caro. Um Estado muito cheio, querendo cuidar de tudo de uma forma ineficiente, ele vai gerar os aumentos de impostos. Então, aqui diz que, como consequência do aumento, as pessoas deixam de trabalhar ou vão trabalhar menos. O número de contratações diminui porque as empresas deixam o país, aumentando o desemprego. Por que, que isso acontece? Porque o Estado precisa de uma quantia alta para manter ativos programas sociais que julgam necessários para combater a desigualdade entre as pessoas. Governos grandes produzem altos déficits e dívidas também crescentes. Afinal, quanto mais dinheiro o Estado distribui, mais dinheiro as pessoas demandam dele. Nesse caso, ou diminuem as contas, ou elas começam a não fechar. Então, uma tendência geral é que as pessoas sustentadas por outras, ou pelo poder público no caso, trabalham menos e o país não gere tanta riqueza. Como um país no qual as pessoas trabalham, porque dependem disso para o próprio sustento. Isso leva à próxima consequência, que é o caráter nacional ficar ferido. Com liberdade diminuída e com uma visão de que o Estado tem o dever de dar as coisas, as pessoas não se dedicam ao trabalho, não se dedicam ao processo criativo, a concorrência diminui e os produtos se tornam escassos e regulados. Então, pensa comigo. Para a esquerda é muito importante os programas assistencialistas para você diminuir a fome e, consequentemente, poder cuidar e dar mais dignidade para as pessoas. Só que com isso ela aprisiona as pessoas numa zona de conforto muito grande, onde desestimula o processo de trabalho, o processo de inovação. A esquerda ela se julga progressista, só que o progresso não acontece dessa forma, você só mantém e empurra com a barriga. A direita ela é mais desafiadora. Ela pode sim trazer algumas consequências não tão boas, como pode fazer com que as pessoas que não gerem renda, que não trabalhem, passem por um sufoco um pouco maior. Só que em contrapartida é onde a água bate na bunda e vai fazer com que as pessoas corram atrás do que elas querem. Então isso vai incentivar as pessoas a buscarem novos negócios, a buscarem desenvolver coisas novas. No mundo capitalista, se você consegue resolver um problema e você oferece isso para a sociedade, você vai ser bem remunerado. Só que se as pessoas não forem estimuladas a resolverem problemas, elas não vão querer gastar tempo e energia com isso, né? É muito mais cômodo você ficar numa zona de conforto do que você ficar à noite sem dormir desenvolvendo um projeto numa empresa. Então, a grande diferença entre esquerda e direita é que uma é mais humanitária, a outra é mais individualista, porém ela preza mais pelo desenvolvimento e pelo progresso da população. Então, eu quero estudar, eu quero melhorar como pessoa, eu quero crescer e eu quero oferecer o meu melhor para a sociedade. Num mundo socialista, eu não tenho para que isso. É só eu fazer o mínimo e já vai ficar tudo bem. No mundo capitalista, se eu não correr atrás dos meus interesses, eu não vou ter o que eu quero. E no mundo capitalista, que é o mundo da direita, você pode ter o que você quiser. Você pode andar de iate, você pode andar de Ferrari, só que para isso você vai ter que pagar o preço e vai ter que trabalhar muito para isso. No mundo socialista, você não precisa de uma Ferrari. Só um Celta duas portas já está ótimo. Se todo mundo tiver um Celta, todo mundo vive feliz. E é aí que fica a questão.
Qual que é o ideal para você? O que que você prefere? Qual que é a sua ideologia? Eu escuto muita gente falando de uma forma sem saber. Ah, eu vou votar no Faz o M. Ah, eu vou votar no Boulos. Ah, eu vou no Nunes. Só que aí que tá, cara. Eu acho que a galera tá meio perdida. Não consigo ver noção nisso. Eu vou passar a minha opinião pra vocês. Se você concorda ou não, isso é problema seu. Eu quero que você entenda a base do negócio pra você fazer uma escolha decente e justa com você e com todo mundo que você convive e quer bem. No cenário atual, o que a gente vê? Praticamente a gente vê três principais candidatos que estão na briga aí. Ricardo Nunes, Pablo Marçal, Guilherme Boulos. Os outros candidatos têm candidatos muito bons, mas eles ainda não têm a representatividade suficiente para poder entrar com força nessa briga. Então, infelizmente, eu não tenho nada contra os outros candidatos, mas eles não vão conseguir participar dessa briga com chances grandes de ganhar. Então, quando a gente fala desses três, a gente consegue entender que Guilherme Boulos está vinculado à esquerda. Inclusive, se você for ver, o financiamento de campanha dele tem dinheiro do PSOL e tem dinheiro do PT. Pablo Marçal, ele é um candidato que se posiciona como direita pura. Não tem financiamento de partido na campanha dele, então é difícil de você identificar um rastro ideológico partidário que está financiando a campanha dele, porque não tem nenhum, é ele sozinho. Ricardo Nunes tem vários partidos coligados, é o candidato que tem a maior coligação partidária, e dentro disso ele se coloca como um centro, ele não é nem direita e nem esquerda. Só que a coligação dos partidos ali tem muito partido que puxa mais para a esquerda. Então a gente só tem, vamos dizer, um candidato de direita hoje, um candidato de esquerda e um outro que está centro-esquerda. Então, dentro disso, você precisa entender quais são os valores que você acredita. Enxergando hoje, eu vejo o governo federal com um governo de esquerda. Ele é um governo assistencialista, só que ele não é um governo que consegue impor maior produtividade na produção. Então, você tem hoje um estado muito gordo, um estado muito caro, e para isso, para você compensar esse aumento, você precisa arrecadar mais impostos. Então, o ministro da Economia atual agora, que foi apelidado de taxade, por quê? Porque as taxas só aumentam porque o Estado fica muito caro, muito gordo. Com o Estado gordo, qual que é o grande problema? Quando você aumenta muito os impostos, principalmente das empresas, você desestimula o crescimento econômico. Por quê? Fica caro para as empresas contratarem novos funcionários. Então, eles não contratam novos funcionários, você não vai ter gente pagando INSS porque não está contratado registrado. Menos pessoas pagando INSS são menos pessoas para poder pagar o benefício dos aposentados. Então isso entra na questão da reforma da Previdência. Um governo onde governa para as empresas, ele dá mais condições para que as empresas cresçam, estimula o empreendedorismo, diminui as taxas dos impostos das empresas, elas vão contratar mais funcionários, você vai dar mais empregos e esses empregos vão fazer com que os impostos diminuídos, arrecadados com isso, no volume, eles consigam cobrir tudo isso. Então você aquece a economia. Um governo de esquerda, ele é um governo que ele aumenta as taxas e ele deixa todo mundo naquela régua padrão ali. Por que que hoje, em 2024, o salário médio do brasileiro é de R$ 3.100? A gente sabe que com R$ 3.100 você não consegue andar aí de Honda Civic 0 km ou de um Corolla 0 km e morar num lugar legal. Com 3.100, você vai ter uma renda média baixa, vai conseguir morar, vai conseguir comer, vai conseguir ter o mínimo para sua vida, mas você não consegue ter luxo. Então, você traz todo mundo para esse cenário mais básico e mais baixo e você não consegue com que a população cresça. Por quê? Porque está todo mundo ali naquela mesma linha. Um cenário de direita, eles estimulam o empreendedorismo. E se você quiser ganhar dinheiro, você vai lá, você se capacita e você vai ter a oportunidade de ser o protagonista da sua vida. Então, essa é a grande questão. Eu enxergo hoje o Boulos como um candidato de esquerda que continua apoiando o Estado gordo. O Estado gordo não vai diminuir os impostos, as coisas que você consome vão continuar caras. E o que acontece? A ideologia revolucionária da esquerda hoje, ela não vai dar mais produtividade para o país, principalmente para São Paulo.
que é o maior polo econômico da América Latina. Isso vai fazer com que algumas empresas queiram sair daqui, vai diminuir empregos, isso é a minha visão. A sua vida vai ficar mais difícil. Por mais que quem apoia o Boulos fala, mas o Boulos olha para o mais pobre. Só que não adianta você olhar para o mais pobre e querer trazer dinheiro para o mais pobre, sendo que a fonte de onde você traz dinheiro está desprivilegiada. Então, com isso, você desestimula com que os empresários façam a roda girar para poder fornecer dinheiro para os mais pobres. Agora, se você só fomenta um governo de direita, só o governo de direita, eu entendo que você vai tirar o olho daqueles que mais precisam. Então a gente precisa de um equilíbrio. Só que hoje o que está imperando é a esquerda. A gente vem no poder, o presidente da República, desde 2002, foi um governo de esquerda. Em 2018 assumiu um governo de direita, passou só 4 anos e o de esquerda voltou. Então, se a gente não tem um governo que vai governar para as empresas, para aumentar o crescimento econômico, para diminuir os impostos e fazer com que o livre mercado aconteça e que os empregos aumentem, você não vai conseguir ter arrecadação o suficiente para continuar bancando os programas assistencialistas e vai deixar essa máquina cada vez mais cara. Então eu enxergo hoje que a gente precisa de um governo de direita, que é o que eu acredito, que é um governo que está mais voltado para o conservadorismo e vai defender o livre mercado a ponto de que se gere mais empregos, de que diminua a carga tributária e que facilite para que você tenha mais contratações e aí sim maior a arrecadação no volume de impostos. A grande sacada aqui é que eu não tenho nada contra um candidato em específico e eu não tenho a favor a um candidato, a falar por esse aqui eu mato e morro ou por esse aqui vá para o inferno. Não, a grande sacada é a ideologia, o que aquele candidato defende, que você acredita ou não. Hoje eu acredito que a esquerda não vai representar o que nós, cidadãos aqui em São Paulo... Só uma correção, é cidadãos. O que nós, aqui em São Paulo, precisamos. Aqui em São Paulo, a gente precisamos de emprego, precisamos de organização na cidade, a gente precisa de incentivo ao empreendedorismo para que isso fomente o emprego, a gente precisa de menos roubo, a gente precisa de um Estado um pouco mais enxuto, de não ter essa arrecadação tão gigantesca de impostos que vão deixar as coisas que a gente consome mais caros. E aí, quando a gente vê, falando sobre o Boulos é um candidato que representa a esquerda. Então, dentro disso, ele não vai defender os meus interesses em aumentar a quantidade de empregos, porque ele defende um Estado gordo. E um Estado gordo, ele é caro. Por ele ser caro, ele precisa arrecadar impostos. E arrecadando mais impostos, ele diminui, ele desestimula o crescimento econômico, o crescimento das empresas e a contratação de novos funcionários. O Ricardo Nunes, ele era vice do antigo prefeito Bruno Covas, e o que me incomoda nele é que a candidatura dele está extremamente fatiada. Se você for ver, são vários partidos que injetaram dinheiro na campanha dele. E o que isso significa? Não existe almoço grátis. O partido foi lá, o PL, que é o partido do Bolsonaro. Por que o Bolsonaro está apoiando o Ricardo Nunes? Porque o PL foi lá e injetou dinheiro lá. Por que injetou dinheiro lá? Porque vai querer algumas cadeiras, vai querer algumas coisas em troca. Então o Ricardo Nunes tem vários partidos que colocaram dinheiro na campanha. Então você entende que todos esses partidos vão querer o espaço que o Ricardo Nunes vai ter que fornecer depois que ele for eleito. Por outro lado, a gente tem o Pablo Marçal, que ele não tem nenhum partido político que está fomentando a candidatura dele. Ele é um cara que se defende ele se posiciona como de direita, e ele tem algumas visões que eu acredito, e eu acho que faz sentido para o atual cenário econômico, que é, a gente precisa de mais empregos, a gente precisa de dar mais espaço para as empresas poderem crescer, a gente precisa estimular o empreendedorismo, porque só assim a gente continua conseguindo dar mais assistência para os mais pobres e fazer com que eles mudem a mentalidade e comecem a gerar riqueza por conta própria. Porque você imagina, pensa comigo aqui, de verdade, de coração, se o Bolsa Família aí paga em média 600, 1.000, 1.200, o que quer que seja, é pouco para você viver hoje em dia, principalmente aqui em São Paulo. Então pare e pensa, você quer travar essas pessoas nessa média de renda baixa
e fazer com que elas não busquem conhecimento, busquem outras coisas para que elas possam crescer, a esquerda, ela é progressista. A esquerda defende o crescimento e a evolução da espécie. Só que você não vai conseguir a evolução da espécie e sem estimular essas pessoas a pensarem, a crescerem. Então a gente precisa que o empreendedorismo seja fomentado, a gente precisa de que uma pessoa entre lá sem dever favores, e por isso que hoje eu acredito que o Pablo Marçal seja o melhor candidato. Mas, isso é a minha opinião, se você concorda com isso, que bom, você está alinhado com as coisas que eu acredito. Se você não concorda com isso, foda-se. Se você não concorda com isso, você tem todo o direito de não concordar e de concordar com o seu candidato. Eu só quero que, antes de você bater o martelo e falar que concorde, você entenda as pautas que ele defende e se realmente isso está alinhado com o que você acredita. Se isso estiver alinhado, puta que legal. O meu objetivo foi alcançado. Eu quero que você vote na esquerda, se você quiser votar, se você realmente acredita de que tudo aquilo que eles falam é legítimo. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí, manda esse vídeo para alguém que precisa saber um pouco sobre política, porque você sabe que esse é um assunto extremamente delicado e que se você fizer uma escolha mal feita, todos nós vamos pagar por isso. Então, eu quero agradecer a você que ficou até aqui. Tamo junto, aquele abraço e é nóis.